Finalmente cheguei para essa invasão booktuber que vai acontecer aqui no canal do Tico. Já quero deixar o meu agradecimento pro Tico por ter me chamado, por ter lembrado de mim. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Catarina, a Cata, do canal Crialité, onde eu também falo sobre literatura, escrita e muito mais. Pelo que o Tico me comentou, a proposta aqui desse vídeo é eu contar um pouquinho para vocês sobre alguma coisa que eu acho que tem a ver comigo. Já começou por aí a minha dificuldade. Mas então eu pensei um pouquinho e decidi pensar por um lado que combinasse um pouquinho também com o canal aqui do Tico. Então eu resolvi falar um pouquinho sobre a escrita, que o Tico também é escritor, assim como eu, então decidi já fazer uma conexão e vou falar aqui um pouquinho hoje com vocês sobre a escrita e a minha relação com a escrita e com a literatura, né, que muito me influenciou na minha vida de escritora. Bom, vou começar aqui pelo começo então, né, gente? Desde muito pequena eu sempre fui muito influenciada a ler, a escrever, enfim, eu sempre li muito, meus pais liam e contavam histórias pra mim, então a literatura sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, eu gostava muito de inventar histórias, e dali um tempo eu comecei a escrever essas histórias de forma informal, eu era criança, e com o tempo eu comecei a perceber, e com o incentivo de alguns professores também, comecei a perceber que eu gostava de escrever e que isso poderia se tornar uma coisa maior, poderia fazer parte da minha vida de uma forma mais concreta, né, mais concretizada. Até que um dia eu tava na escola e eu escrevi um texto, e aí eu deixei esse texto em casa, na mesa, assim, com meus pais iam chegar de viagem, eu deixei na mesa pra eles, e eles gostaram muito do meu texto, e aí eu percebi que era uma coisa que eu gostava de fazer, e isso me deu um incentivo a mais, me deu aquele assim, vai! E aí eu comecei a escrever mais, e eu escrevi um dos primeiros contos que eu escrevi. Eu não me lembro ao certo pra dizer pra vocês qual idade que eu tinha, que ano que foi, mas eu lembro que eu era bem nova, e eu escrevi o meu primeiro conto baseada num pesadelo que me assombrou por muito tempo. Eu fui tendo aquele pesadelo vários dias seguidos, então ele ficou muito marcado na minha cabeça, e era uma história que envolvia a minha família, e eu acabei escrevendo aí uma história de terror psicológico, sem nem ao menos saber o que era na época. E eu mostrei pros meus pais também, pra minha família, pros meus amigos, e eles gostaram muito. Mostrei pra minha professora de português também, a Prof. Juni, que sempre me apoiou muito. Então eu sou muito grata a essas pessoas que me ajudaram, que me influenciaram a seguir em frente, e a partir daí eu comecei a descobrir alguns concursos, fui criando alguns textos, fui criando algumas histórias, e desde então eu não parei mais. Eu tô sempre me inspirando em sonhos que eu tenho, em histórias que as pessoas me contam, em coisas que eu vivencio. Eu consigo tirar algumas ideias de várias coisas que eu passo durante o meu dia. Essas questões do meu cotidiano me influenciam muito a criar essas histórias. E recentemente, em 2020, eu publiquei o meu primeiro conto independente na Amazon, que se chama As Belas Moças. É um conto que eu escrevi mais antigamente, se não me engano, 2017, que participou de uma coletânea chamada Entre Frestas e Janelas. Mas eu gostaria de trazer pra vocês algo que refletisse mais a minha escrita atualmente, porque eu tô passando por várias fases diferentes. Mas ainda assim, eu acho que foi uma conquista muito legal pra mim, essa questão de eu ter conseguido publicar esse texto. Eu fiquei muito feliz de poder compartilhar a minha escrita com vocês, e eu mal posso esperar pelo momento de eu poder apresentar pra vocês outros trabalhos que eu tô fazendo aqui também, né, que eu tô inventando algumas coisas. Eu acho que pra mim a escrita sempre veio como uma coisa muito natural, porque eu sempre gostei de ler, então acho que isso foi bastante um reflexo desse meu gosto e de eu querer escrever as histórias que eu gostaria de ler. Eu acho que veio muito disso. Eu sempre tive muito gosto pela literatura e foi uma coisa que aconteceu, acho, naturalmente também na minha vida, e eu me sinto tão bem escrevendo histórias, eu me sinto tão em casa quando eu pego o meu computador ou o meu caderno pra escrever, eu me sinto completa realmente. Eu acho que esse é um sentimento que, quando eu concluo uma história, é uma satisfação enorme, parece que assim, eu consegui libertar tudo que eu tava pensando, e eu uso muito a minha escrita pra fazer isso, pra fazer algumas metáforas, pra falar sobre algumas coisas que eu penso. Eu gosto muito de exercitar mais esse lado, e eu acho que a escrita me propicia tudo que eu preciso. Eu gosto de exercitar minha criatividade também, eu gosto de inventar coisas, eu gosto de imaginar coisas, então eu acho que eu consigo encontrar tudo o que eu gosto dentro de um lugar só. E através do Crialité também eu consegui fazer isso também e descobrir novos hobbies, novas paixões, que a escrita também me ajudou a desenvolver, como fotos, enfim. A escrita hoje em dia ela não faz tanto parte da minha rotina quanto eu gostaria, mas eu pretendo mudar bastante isso, tô fazendo algumas coisas pra poder me aproximar mais dela, pra exercitar mais isso, porque a escrita é assim como a leitura, é um exercício, a gente vai escrevendo, a gente vai aprendendo. Eu fiz alguns cursos de escrita criativa também pra poder conhecer mais, pra poder entender mais como que funciona a jornada de herói e outras questões. Ano passado, basicamente, eu não consegui escrever, eu tive um bloqueio criativo pesado, e eu fui escrevendo assim, esporadicamente, só por diversão realmente, assim, nada muito
concreto, nada muito específico. E eu tô sentindo bastante falta de escrever e eu gosto bastante de falar sobre escrita também. E o espaço que o Tico tá me dando aqui pra conversar sobre esse assunto é muito legal pra mim também, porque tá me dando vontade de sentar e escrever depois de fazer esse vídeo. Então eu achei que seria legal aqui conversar um pouquinho com você sobre a minha jornada aí na escrita, sobre como foi meu amadurecimento como escritora, até porque eu sei que o Tico é escritor também e tô louca de vontade de conhecer os trabalhos dele. Então acho que eu já falei demais, já falei bastante, né, pessoal? Pra finalizar aqui, então, eu quero muito agradecer o Tico por essa oportunidade. Eu adoro o teu trabalho, Tico, adoro o teu canal, tô muito feliz de estar aqui nessa invasão booktuber, muito obrigada mesmo. E quero agradecer vocês pela atenção. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o joinha aqui nesse vídeo e de se inscreverem lá no canal do CriaLT também, se ainda não se inscreveram, né? Onde eu falo bastante sobre escrita, sobre literatura, dou algumas dicas pra Instagram literário também, que inclusive eu tenho um Instagram literário, é tudo @CriaLT, as minhas redes sociais, vocês me acham bem facinho, tá? Eu faço umas fotos bem diferentonas lá pro Instagram também pra gente conversar um pouquinho mais. Eu espero vocês por lá então, pessoal. Muito obrigada de novo por essa oportunidade aqui. O meu beijão e até a próxima!